Shalom, irmãos, e também para minhas irmãs e para todos os ouvintes. Olha, neste vídeo eu quero falar sobre a salvação. Muito se fala sobre a salvação. Mas o que é a salvação? O que é a salvação? Olha, esse termo, usando sua etimologia, que é os originais bíblico em arcaico, né? Significa Yahshua. Yahshua significa Salvador, salvação, né? Temos outro termo, o nome Shua, também salvação, né? Salvação. E temos um termo por nome Yahshua, né? Significa socorro, também salvação. Mas, salvação de quê? Será que é esse corpo físico meu e seu que vai ser salvo? Porém, o sábio Salomão não fizeste uma declaração que aquilo que é da terra, ela volta a ser crosta terrestre, atomicamente, o seu estado original? E aquilo que é do Criador, atomicamente, volta para o Criador? Eu pergunto, o que é aquilo que é do Criador que precisa voltar para o Criador? Será que é o teu corpo-alma? Será que é a tua alma? Sim, é tua alma. Ela pertence ao Criador. Atomicamente, ela não é dessa terceira dimensão. Não é desse planeta Terra nessa terceira dimensão. Ela pertence a esse planeta Terra, que em hebraico é chamado de Adamá, porém lá no sexto céu, na sexta dimensão. Porém, esse planeta lá na sexta dimensão, o próprio Criador de Adão, que é o corpo-alma, ele o chamou, esse planeta Terra lá na sexta dimensão, lá no sexto céu, de Gan Eder. Gan significa jardim, Eder significa paraíso. Então esse planeta aqui, ele produz espinho e cardo. Aqui há o sofrimento, a dor e a morte. Mas ele lar, como um Gan Eder, como jardim e paraíso, jardim do Éder, ele lá não existe morte, dor, não produz espinho e nem cardo. Então o teu corpo-alma, que é Adão, ele na verdade é lar da sexta dimensão. E ele se encontra preso aqui nesse corpo físico. E ele precisa, um dia, se libertar desse corpo físico. Esse corpo físico, ela é da Terra, ela volta a ser crosta terrestre, atomicamente o seu estado original. Mas, porém, atomicamente, o seu corpo-alma, que é o Adão, ele, na verdade, tem de voltar para o Criador, mas não para o sexto céu. Dessa vez a promessa é para ir além do sexto céu, além do Gan Éder, que é jardim paraíso, ou jardim do Éden. Ele vai para o mundo real, porém, nas nossas traduções, é chamado de plenitude. Esse termo plenitude, porém, na sua etimologia, que é o grego bíblico, ele é chamado de pleroma. Pleroma significa os céus reais, ou céu real. Onde ele, na verdade,
afirmou: na casa do meu pai há muitas moradas. É a morada do pai. Então, bem claro, eu quero, na verdade, deixar para vocês bem claro aqui, dentro das traduções, não importa se é corrigida, atualizada, a versão de hoje, e qual Bíblia que você tem. Vou mostrar aquilo que estão em todas. Mas, porém, usando sua etimologia, que é o grego bíblico e o hebraico bíblico, tá? Para vocês e eu ter um embasamento melhor. Eu tenho certeza absoluta que você crê na sua tradução, você crê na Bíblia, mas examinando os originais vai te dar um embasamento melhor e vai aumentar o teu reflexo no tocante à própria Bíblia. Você vai ter uma visão melhor sobre isso. Eu vou mostrar você como Ada e você como Ishi ou Inchá. Ishi é masculino, Inchá é feminino. Porém, Ada, ele é tanto Ishi como Inchá. Porém, no hebraico bíblico, em Gênesis capítulo 1 e versículo 27, lá é chamado de Zacar, que é polo masculino, e Nequebá, que é polo feminino. Olha, eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, bem claro, aonde na tua Bíblia está lá homem e mulher, em outras versões está macho e fêmea. Então, significa que Adão, ele é o corpo-alma, e ele tem duas naturezas, tanto masculina como feminina. E esse Ada está dentro do teu corpo físico. E esse deve voltar para o Criador, porque ele pertence ao Criador, ele se encontra em prisão aqui nesse corpo físico e ele precisa ser libertado. É isso que é a salvação e eu quero esclarecer melhor sobre isso, tá bom? Eu estou entrando nos contextos bíblicos e no texto que eu criei, tá? Tirando os versículos bíblicos e passando para esse texto, para não fazer um vídeo muito longo, tá bom? Tô chegando lá então. Tomar um pouquinho de água aqui. Olha, em Efésios, capítulo 1, versículo 5, Shaul, né? Nessa tradução Paulo, ele diz o seguinte, para a comunidade das Irmandades de Éfeso, né? Ele diz assim, e nos predestinou para filho de adoção. Olha, então bem claro, não é pelo teu mérito ou pelo meu mérito. Na verdade, é por adoção. Então você vai ser salvo por adoção. Depois vamos entender melhor essa adoção, tá? Por quem? Por o Mashiach. Eu o chamo de Yahushua. Alguns irmãos dão pronúncia aproximada para quem eu chamo de Yahushua. Mas o assunto aqui não é sobre nome não, viu, irmãos? É sobre quem vai ser salvo. É o teu Ada, que é o corpo-alma, ou é o corpo físico, tá? Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, gente, esse beneplácito é um termo interessante, né? Significa que é a vontade dele, é o consentimento que ele propôs nele mesmo. Então, é muito difícil entendermos que é a solução. Por que ele adotou você? Por que ele salvou você? E por que não salvou o teu amigo, o teu parente? Não sabemos, é pela adoção. Mas vamos esclarecer isso melhor. Então, está relacionado à adoção. Agora, eu pergunto a você, quem foi adotado? É o teu corpo físico ou o teu corpo-alma? É o Inshi, que é o teu corpo físico, ou é o Ada, que é o corpo-alma?
Com certeza, irmão. É Ada. Ada é uma deidade, vou mostrar para vocês. É um Elohim. Ele é uma divindade e se encontra caído, em prisão nesse corpo físico. Ele precisa ser libertado. E só tem um jeito dele ser libertado, pelo Mashiach, viu? Que vem através da adoção de filho. Eu vou mostrar que essa adoção, ela vem através do nome também, tá? É muito importante o nome. Olha, aqui Romanos, capítulo 8, versículo 15. Shaul, né? Porém, nessa tradução Paulo, ele fala para a comunidade das irmandades ali de Roma. Ele diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual o teu Ada, o teu corpo-alma, né, e o nosso, todos nós, clamamos a Ele, a esse glorioso Espírito, que é o Mashiach, que também está dentro desse corpo-alma, desse corpo-Ada. Abba, Pai. Olha, na etimologia aqui a palavra é Abiba. Abiba é papaizinho. Era para dar que clamamos papaizinho, tá bom? Então, bem claro, mais uma vez aqui, ó, é mostrado que a salvação não é pelo teu próprio mérito, é por adoção. É por adoção. Mas não é o teu corpo físico, nem o meu, que é adotado como filho, que é filho. Esse volta à crosta terrestre, porque veio da crosta terrestre. É daqui, fica aqui. Mas aquele que veio do Criador, ele deve voltar para o Criador. Mas, porém, como adoção de filhos. Tá bom? Ó, tomar mais um pouquinho de água aqui. Momentinho. Ó, mais uma passagem aqui, Gálatas. Capítulo 4, versículo 4 a versículo 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, o Criador, que está Deus, Elohim, né? Enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Olha, gente, mais uma vez, a adoção de filhos. Adoção de filhos. E porque sois filhos já, quer dizer, olha, você está dentro desse corpo físico, o teu corpo-alma está dentro desse corpo físico. E você já é filho do Criador. E porque sois filho, o Criador enviou aos vossos corações o Espírito do teu Filho, que está dentro de nós, dentro do nosso corpo-alma, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou Abiba, papaizinho. Olha, a intimidade que o teu corpo-alma recebeu através dessa adoção de filho. Eu pergunto, irmãos e irmãs, se realmente você tem uma alma, essa alma também é um corpo. E essa alma em hebraico é chamado de Adam. Adam não é o corpo físico. O corpo físico é chamado de Inche, quando é masculino. Quando é feminino é chamado de Inchá. Adam, ele é Zaká e Nequebá. Zaká, polo masculino, Nequebá, polo feminino. Ele é andrógeno, ele é incísiga. Essa é a verdade. E porém esse corpo físico, ele é daqui, ele volta atomicamente, crosta terrestre,
atomicamente no seu estado original. Porém, esse corpo-alma, esse Adão, ele na verdade ele volta para o Criador, mas ele não fica no Gan Éden, no Jardim do Éden, no sexto céu, ele vai para além do sexto céu. Porque o sexto céu é um estado intermediário, ele vai entrar nos céus reais, no mundo real, que é o pleroma, que é a habitação do Pai, que é a promessa do Mashiach. Depois vou mostrar em um gráfico para vocês, tá bom? Vou botar aqui mais uma passagem para vocês aqui, para não fazer um vídeo muito longo, tá bom? Olha, eu quero saber o seguinte para vocês, olha. Aqui, o Mashiach, eu chamo de Yahushua, eu não estou reivindicando o nome que você pronuncia, a forma que você pronuncia, para quem eu chamo de Yahushua, tá? O assunto não é esse, é o teu corpo-alma, é o teu Ada, e o teu Inche, e o teu Inchá, que é esse corpo físico, não importa se é masculino ou feminino. Então o assunto é esse, tá? Ele na verdade aqui mostra ele fazendo um debate com os fariseus. Ele disse que ele e o Pai eram um só, que a deidade suprema, né, o Pai. E os fariseus, não adotando isso, eles ficaram meio zangados e pegaram em pedras para apredejá-lo o Mashiach. E o Mashiach, na verdade, indagou para eles: por que quereis me apredejá-lo? E porém os fariseus responderam: não por obras boas que tu fizeste, mas porque tu sendo um homem, tu se fazem como o Criador Supremo. Aí o que diz na verdade que o Mashiach? Ó, Evangelho João 10, 34. Respondeu-lhe o Mashiach: não está escrito em vossa lei, no Torá, no Taná, no Velho Testamento? No Velho Testamento? Eu disse, sois deuses, sois Elohim? Ó, irmãos, eu pergunto, é o teu corpo-alma que é um Elohim? Que é uma deidade? Que veio do Criador? E veio parar nessa prisão que é esse corpo físico? Ou será que é o teu corpo físico que pertence a essa crosta terrestre, esse mundo da terceira dimensão, aonde produz espinho e cardo, aonde há o sofrimento, a dor ou a morte? Com certeza, irmão, você vai falar que é o teu Adam, é o teu corpo, alma, que veio do Criador, esse que é um Elohim. Ó, tem alguns irmãos que falam Elohim, tá? Mas eu não estou discutindo isso não, viu, irmão? Mas na verdade é uma deidade. Então, bem claro, o teu corpo-alma é uma deidade. Na maioria da humanidade, ela se encontra caída, como necrose, como morta, sem consciência, nesse corpo físico, que na verdade é um caixão, é uma tumba, é um túmulo para esse morto habitar, daqueles que não aceitaram o Mashiach, que não receberam a adoção de filho. Sim, mas para você que já recebeu a adoção de filho através do nome do Mashiach, você é um Elohim desperto, já ressuscitado. Só basta deixar esse corpo físico para ser arrebatado. E quando esse corpo físico tombar para se tornar atomicamente crosta terrestre, no seu estado original, o teu corpo, alma, o teu Ada, que recebeu a adoção de filho, está livre para receber a parúcia. A palavra parúcia significa presença. Colocaram arrebatamento, mas tudo bem, ela vai subir e vai para a presença.
do Mashiach, lá no mundo real, lá nos céus reais. Tomar um pouco de água aqui. Me desculpa, irmão. Ô Matimide, me mostra mais passagem, porque só essa do Mashiach não é o suficiente. Eu vou mostrar no Velho Testamento mesmo, no Tanakh, viu, irmãos? Olha aqui, ó. Salmos, o Terrili, 82:6. O Elohim do Velho Testamento, a deidade do Velho Testamento, o Elohim de Sabaoth, ele fala através do ministério de Daúde, nessa Bíblia Davi. E está escrito assim: e disse, vós sois deuses. Aqui, irmão, Elohim. Se você fala Elohim, tudo bem, normal, tá? Todos vós, filhos do Altíssimo. Mais uma vez, irmão, é o teu corpo-alma que é um Elohim. É o teu corpo-alma que é uma deidade. É exatamente, ele está falando do teu corpo-alma. Não é desse corpo físico. Ele está falando do teu Ada, que é exatamente do sexto céu. É desse planeta? É. Mas esse planeta, ele é um com esse universo. E esse universo tem 7 expressão. Porém, na 6ª expressão, esse planeta existe lá, mas como um jardim paraíso, que é Gan Eden, ou jardim do Éden. Perfeito ou não? Então é exatamente isso. Olha, há mais uma passagem, Matimide, que eu preciso mais uma passagem. Olha, Eshayahu, nessa tradução, Isaías, Elohim do Velho Testamento ali, Elohim de Sabaoth, ele fala através do ministério de Isaías: anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Aqui está falando do Mashiach, tá? Futuro. Para que saibamos que sois deuses. Bem claro, irmão. Sois Elohim. Tá vendo, irmão? É o teu corpo-alma, irmão. Você sabe que esse corpo físico, ele não tem como ser um Elohim. Não tem como ser uma deidade. Mas é o teu corpo-alma que está preso ainda nesse corpo físico. Mas você, irmão, você, minha irmã, já receberam a adoção de filhos pelo seu nome, esse corpo-alma, esse corpo Adão. Então, na verdade, ele já foi ressuscitado aqui agora. Matimide, mas a etimologia bíblica, nos seus originais, a palavra ressurreição, ela é ressurreição? Não, irmão, não é ressurreição, não. Lá, na verdade, significa ergueiro. Ergueiro significa acordar, despertar. Então, esse corpo-alma, ele encontra nesse corpo físico, na humanidade, que não recebeu adoção de filhos, ele se encontra como necros, como morto, adormecido, sem nenhuma consciência. Mas quando ele recebe a adoção de filho, ele é despertado. Acontece o ergueiro, ele é acordado, ele é despertado. Você pode aceitar a palavra ressuscitado. Então ele é ressuscitado. Tá bom? Então, na verdade, é uma prisão que também adormece. Tira a consciência da mente, da alma. Entendeu, não? Então é exatamente isso. Matimide, me mostra mais uma passagem. Há necessidade, sim, irmão, sei que há necessidade. Olha, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vai falar do 6º dia. A palavra dia ali, nas nossas traduções, ela veio da Septuaginta, tá? Da Septuaginta, lá no ano 285, mais ou menos por aí, tá? Antes do Mashiach, tá? Ante a Era Comum. E na Septuaginta, onde está no hebraico, na sua etimologia, nos originais em hebraico, a palavra dia ali,
é íon. Íon faz a ideia de uma dimensão, porém limitada, mas muito grande, e porém de tempo, seria espaço e tempo. É o termo dimensão, tá? Porém, na verdade, ali significa o nível da deidade. Então, a deidade do Velho Testamento, ela tem 7 expressões, 7 níveis de consciência em cada dimensão dessa, tá? Cada io que está na palavra dia. Porém, o termo dia ali não significa a Terra girando no seu próprio eixo por 24 horas. Esse termo dia, ele foi transportado do grego bíblico, tá? Para o nosso português, para nossas traduções. A palavra dia significa deidade. Dia, ela é o acusativo de Deus, que significa Deus, deidade. E porém, Deus, no grego clássico, é Zeus, é o genitivo de Zeus. Zeus, que é a principal deidade do panteão da Grécia Antiga. Entendeu? Então é exatamente isso. Então aqui diz o seguinte, em Gênesis 1, 26. E disse-lhe o Criador, Elohim, façamos Adão a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha, irmão, lembra, lá no sexto dia da deidade, na sexta consciência da deidade, Adão, o corpo, a alma, lá no sexto céu, na sexta dimensão, ele foi criado à imagem, conforme a semelhança do seu próprio Criador. Do seu Criador. Perfeito ou não? Exatamente isso, irmão, que está mostrando. Isso aqui é o teu corpo físico? Não. Teu corpo físico não é imagem e semelhança do Criador. Ele não é uma deidade, como já lemos em passagens acima. Não foi ele que recebeu a adoção de filho através do nome. Eu vou mostrar isso para vocês. É o teu corpo Adão, que é o teu corpo alma, que se encontra em uma prisão, que é esse corpo físico. Esse corpo físico, em Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, eu acho que é versículo 23, é chamado de vestidura de pele. Vestidura é o corpo, pele é porque somos de carne, somos de pele. Somos biologicamente essa vestidura de pele, que vai voltar a ser crosta terrestre, atomicamente, ao seu estado original. Entendeu? Olha, o versículo 27 é interessante aqui. Ó. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, continua. E criou o Criador, aqui Elohim, né? Adão, a sua imagem. E a imagem de Elohim, Adão foi criado. Mas, olha, em algumas vai estar homem e mulher. Nessa tradução tá macho e fêmea. Os criou. Porém, na verdade, no hebraico lá, ó, Zacar, polo masculino, e Nequebá, polo feminino. Entendeu, irmãos? Então, exatamente, irmão. Esse corpo físico seu, ele não é Zacar e Nequebá. Ele não é macho e fêmea. A gente sabemos que o macho e fêmea, o Zacar e Nequebá, é o corpo Adão, é o corpo alma, que está dentro desse corpo físico, dessa prisão, dessa vestidura de pele. E ele, na verdade, é que vai ser salvo. É ele que vai ser salvo. Ele é andrógeno. Ele é incísiga. Polo masculino e feminino. Perfeito ou não? Então, exatamente isso. Não importa se você é homem ou você é mulher. Você, como Adão, como corpo-alma, você tem esses dois polos. Porque você é uma deidade, a imagem
conforme a semelhança do seu próprio Criador. Perfeito? Não? Olha, eu vou ler mais uma passagem aqui. Olha, a composição do ser humano, todos que estão encarnados aqui. Ó, em 1 Tessalonicenses 5, 23, Shaul, né, em hebraico, porém nessa tradução Paulo ele diz o seguinte: e o mesmo Criador, que está Deus, né, Elohim, de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, aqui ó, pneuma, tá certo, na etimologia bíblica, alma, então você tem alma, a palavra tá certa aqui ó, psique é alma, é o corpo alma, é o corpo Adam, e vosso corpo, soma significa corpo, então tá certo. Seja plenamente preservados, seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Mashiach. Eu chamo de Yahushua. Alguns irmãos dão pronúncia aproximada. Olha, irmãos, só que até aqui, espírito, alma e corpo, tá certo na etimologia. Tá aqui, pneuma, que é espírito, psique, que é alma, corpo, alma, é o Adão, e soma, que é corpo mesmo, tá? É o teu corpo físico, tá? Porém, na verdade, seja plenamente irrepreensível. Agora, quando fala que para a vinda, dá a entender que o Mashiach, ele vem aqui, como as religiões, nos seus conceitos teológicos, ensina. Que diz que esse corpo físico vai virar crosta terrestre. Você tem algum parente, algum conhecido que virou crosta terrestre? De fato, esse corpo físico volta à crosta terrestre, tá? Aí eles ensinaram aí que esse corpo físico volta a ser crosta terrestre, de fato, vai voltar. Mas diz que depois a crosta terrestre vai voltar a ser um corpo físico, vai ser transformada e vai sair voando por aí, que é o arrebatamento. E não é bem assim que está mostrando, não, irmão, tá? Porque onde está a palavra vinda, está errado. A palavra era para ser ida. Porque a palavra lá, nos originais, no grego bíblico, na sua etimologia, é parúcia. Parúcia significa presença. O que significa? Significa que o nosso corpo Adão, nosso corpo alma, ele encontra em prisão nesse corpo físico. Mas no dia que esse corpo físico nosso, ele adoecer, ele tombar, ele morrer, o nosso corpo alma está livre. A esse corpo alma que tem aparência desse corpo físico, ele vai ser transformado através do espírito que está dentro dele. E ele vai ser um corpo reluzente. Aí vai acontecer a parúcia, a presença. Ele que será arrebatado e vai ao encontro do Mashiach, entendeu? Então, eles na verdade velaram, né? Eles velaram, eles ocultaram. Quem lê a tradução realmente, né? Ele acaba ficando com os conceitos teológicos das religiões, né? Mas esses conceitos religiosos das religiões foi criado no segundo concílio de Constantinopla, né? Em 553, pelo imperador bizantino Justiniano I e a direção da Igreja Católica, né? Só a partir dessa data. Foi na segunda Vulgata Latina. A primeira ensinava direitinho esses assuntos, tá? Que eu estou apresentando a vocês. Mas, porém, em 553, da nossa era, da Era Comum, a Vulgata Latina, aquela de Jerônimo, ela precisou sofrer uma formulação. E nessa formulação foi mudado muitas palavras para dar a entender que é o corpo físico que é salvo, que é Adão, que é o corpo-alma. Aí o que aconteceu? De lá para cá, começou a ensinar que o ser humano que vai ser salvo é o corpo físico. E aí, as traduções que temos saiu da segunda Vulgata Latina, que está
completamente, em muitas partes, adulterada, alterada. Perfeito? Olha, eu quero ler aqui uma passagem aqui para vocês. Quando Adão, ele foi criado, tá? Quando Adão foi criado. Tá? Quando Adão foi criado. Tá? Olha, eu vou ler aqui Romanos 8, 9, onde Shaul, ele fala lá para a comunidade de Roma, tá? A Irmandade ali de Roma. Ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne. Olha só, vós não sois definidos na carne. Não tem nada a ver. Mas no Espírito. Se é que o Espírito do Criador habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Mashiach, olha, irmão, esse próprio Espírito do Criador que está dentro de você, que é do teu corpo alma, do teu corpo Adão, é o próprio Mashiach, aqui está Cristo, tá? Esse tal não é dele. Por quê? Se o teu corpo alma não estiver obedecendo o Espírito que está dentro dele, mas estiver só seguindo essa mente carnal, que é essa mente desse corpo físico, esse tal não é dele. Não recebeu adoção de filho. O corpo Adão, o corpo alma, está como necros, como morto, sem consciência, nesse receptáculo de pele, que é esse corpo físico, nessa vestidura de pele. Esse corpo físico está como caixão. E o defunto que está dentro é o corpo alma, porque está sem consciência. Eu creio que vocês entenderam. Ó, Gênesis 2:7 vai falar a formação do homem. E formou Elohim, o Criador, né? Adão do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha, irmão, isso aqui está completamente obscurecido, para não falar adulterado, tá? Primeiro, na verdade, o Adão foi formado atomicamente. Adão, ele foi formado atomicamente dos átomos do sexto céu, desse planeta Terra, lá no sexto céu. Lá ele é Gan-Eden, ele é jardim paraíso. Não é igual aqui, que produz espinho e cardo ao sofrimento, à dor e à morte. Lá não. Esse planeta lá, ele é um paraíso. A própria deidade chamou de Gan-Eden, de jardim e paraíso. Gan significa jardim, Éden, no nosso português, transportando o significado, é paraíso. Então, jardim paraíso, e foi lá que ele foi criado. E porém, mas com a composição atômica, não dessa crosta terrestre aqui embaixo, dessa terceira dimensão que produz espinho e cardo, mas com a composição atômica, porém, lá do sexto céu, lá do jardim paraíso, do Gan-Eden, jardim do Éden. E porém, depois de Adão formado, é mostrado aqui, olha, aqui está, ó, e soprou sobre ele e nas suas narinas o fôlego de vida. Irmão, existe aqui uma controvérsia, um adultério terrível. Quando fala aqui, soprou sobre ele em suas narinas o fôlego de vida, dá a entender que o Criador chegou, soprou nos narizes, nas narinas de Adão, e Adão começou a expirar esse ar que respiramos e expirar e respirar. E não tem nada a ver, irmãos. Lá a palavra é Neshama Rai. Ou seja, depois que atomicamente Adão, ele foi criado no nível do sexto céu, do Gan-Eden, jardim do Éden, jardim paraíso, que a própria deidade chamou lá de jardim paraíso, não tem nada a ver com aqui. Ele soprou Neshamar Rai. Neshamar significa alma, uma deidade. É um Elohim, é uma divindade. Rai significa vidas. Olha, vidas
no plural, tá? Então, na verdade, lar, Adão, o corpo-alma, ele era, porém, um Neshama Raí, uma deidade, uma alma com muitas vidas, no nível do Criador no sexto dia, na sexta dimensão, no sexto céu. Porém, quando ele foi lançado para baixo, ele entrou nessa vestidura de pele, porém foi criado um arquétipo universal, em hebraico por nome Mut, morte, em grego por nome Thanatos, morte também, tá? Em português. E esse arquétipo que encontra universalmente, porém uma fagulha dele vai habitar de nós, que é essa mente carnal, por nome ego, eus, que em hebraico é chamado de Nefesh, Ra, Nefesh é alma, é uma mente, Ra significa mal, uma mente do mal. Mal por quê? Porque ela mata a mente Neshama Raí, que é a mente do corpo Ada, entendeu não? Ela faz com que ela perde sua consciência. Então esse foi o grande problema. Então hoje nós temos o espírito ao nosso lado e devemos lutar contra essa entidade que nós pensamos que é a mente carnal somente. Ela é uma entidade, ela é um Elohim, mas porém do mal. Perfeito ou não? Que é essa mente carnal. Então devemos ter muito cuidado. Então o maior problema não é o Mut lá fora, como arquétipo universal, como deidade universal lá fora, mas é a fagulha dele dentro de nós, que é essa mente carnal, que mata a nossa alma. Eu gostaria de falar mais algumas coisas aqui, mas deixa mais para frente, tá bom? Quero ler uma passagem aqui para vocês, em Apocalipse 6, versículo 9. Olha, sabemos que João, né, ali em Apocalipse, ele estava na ilha de Pátimo, né, chamada Pátimo, no ano 95 do primeiro século, né, e até o ano 99, e diz que ele foi arrebatado. O corpo físico dele ficou aqui e o corpo-alma dele foi arrebatado. E lá ele viu uma grande multidão, todos vestidos de branco. E nos anciões perguntou para ele, dizendo: esses que estão vestidos de veste branca, que é o corpo branco ali, é um termo metafórico, tá? É o corpo-alma, que tem essa mesma aparência do corpo físico. Quando esse corpo físico tomba para virar a crosta terrestre, morre para virar a crosta terrestre, esse corpo-alma, que tem essa aparência do corpo físico, sofre uma transformação, que é essas vestes brancas, e vai lá para o mundo supremo. E aqui ele mostra o seguinte, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, vi debaixo do altar os corpos, almas, eu não sei, em alguma tradução está corpos, alma, em outra está só almas. Dos que foram mortos por amor à palavra do Criador, que está Elohim, que está Deus. E por amor do testemunho que deram. Olha, irmãos, esses aqui que ele está falando, não está falando do futuro, está falando do passado. Olha, analisa bem claro. Os que foram mortos, olha, era o ano, quando ele viu isso aqui, foi no ano 95 a 99 da nossa era, tá? Então significa que aquelas próprias irmandades ali, de João, dos apóstolos, que foram mortos, ele já estava lá, com vestes compridas. Mas corpo, alma, nos originais está certo? Está assim, olha. Onde na palavra corpos, no plural corpos, aqui está na etimologia, não é? No grego bíblico,
Sômata é plural, é corpos. Onde está almas, está exatamente, ó. Psicas significa almas. Então, almas, deidades, no nível do sete céu. Já estava lá em cima, no céu supremo, com o Criador. Perfeito ou não? Olha, eu não quero tomar muito tempo. Mas eu quero mostrar só a adoção de filhos, só, tá? Olha aqui, irmãos, ó. Efésios 2, versículo... Ó, Efésios capítulo 2, versículo 8. Shaulo, né? Em hebraico, nessa tradução Paulo, ele fala ali para a comunidade das Irmandades de Éfeso, né? Ele diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom do Criador de Elohim. Vamos entender bem claro, olha. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, ou seja, sois salvos. Então, na palavra graça aqui, irmão, interessante, que a palavra graça aqui dá caris, por ali na sua etimologia, que é o grego bíblico, caris. Tá aqui, ó, caris. Caris significa, irmãos, presente. Então, quer dizer, através de um presente do Criador, do Machia, vós sois salvos. Não é pelo vosso mérito. Talvez eu e você pode fazer tal pergunta, porque eu fui salvo e fulano Bertano não foi? Porque eu recebi esse presente? Irmão, não dá para entender. Porque ele escolheu você, ele me escolheu. E não escolheu fulano e Bertano. Que na verdade aqui a palavra graça não é muito esclarecida. A palavra graça significa literalmente presente. Caris, presente. Através de um presente, sois salvo. Por meio da fé. Ó, a palavra fé não é aquela fé morta, não. A palavra ali no grego bíblico, sua etimologia é piste. Piste significa confiança. Tá vendo? Então, através da confiança. Isso não vem de vós, não é mérito de vocês. Não é mérito de vocês. Isso é um dom. É um dom. Dom, irmãos. Na verdade, é um favor imerecido do próprio Criador. Então, irmão, deu para entender? Não adianta você perguntar, porque eu sou salvo, meu irmão não, minha irmã não, meu pai não, minha mãe não, meu filho não. Irmão, é um presente. É um presente. É um presente, é um dom. É um dom. Olha, vou colocar mais uma passagem aqui, Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre a humanidade pelo qual devemos ser salvos. Então, bem claro, irmãos, olha, essa adoção de filho está relacionada ao nome, tá? Bem claro, não há outro nome. Então, a importância de você ver o nome. Olha, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim, filhinhos, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome sois perdoado os vossos pecados. É tudo através do nome. Ó, quero só mostrar um negócio para vocês aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Na verdade, sim, olha aqui, isso aqui é o espírito. Ó, o espírito não tem essa imagem aqui. Isso aqui é só ilustrativo, tá? É o espírito. Esse espírito é o Machia dentro de você. É o nosso Messias, tá? Eu chamo de Yahushua, tá dentro de nós.
é o próprio Criador dentro de nós, mas ele não está dentro desse corpo físico, não. Lá está escrito, não sabei-vos que vós sois templo do Criador, e que o Espírito do Criador habita em vós, e que não sois de vós mesmo? Também, claro, ele habita dentro de nós. Só que ele não está habitando nesse corpo físico, que é camisa verde e calça azul, e sapato branco, aqui é o corpo físico. Ele habita dentro do corpo-alma, para se tornar um com o corpo-alma. E esse corpo-alma está dentro desse corpo físico. Esse corpo físico é como uma prisão para mim e para você que já recebeu a adoção de filho. Perfeito ou não? Porém, para aqueles que, na verdade, não receberam a adoção de filho, não recebeu Mashiach, esse corpo físico é como um caixão, é como um túmulo, é como uma tumba. Esse corpo-alma, ele se encontra adormecido como necros. Necros é o termo grego, que em português significa morto. Está como morto, sem consciência. Por quê? Porque ele está sendo guiado pela essa mente mute, essa mente morte, que é essa mente carnal. Ele está fazendo a vontade da mente carnal e está rejeitando a orientação do espírito que está dentro dele. Então esse vive esse corpo, alma, esse Ada, ele vive na carne. Então esse não vai ser salvo. Mas porém esse Ada que rejeitou a mente mute, a mente carnal, e porém está dando ouvido à mente do espírito, esse na verdade recebeu a adoção de filho e ele vai ser salvo. Quando esse corpo físico tombar para se tornar crosta terrestre, morrer para se tornar crosta terrestre, ele está livre. Ele vai ser transformado na mesma imagem do espírito que está nele e ele vai ser arrebatado e vai para a presença do Criador, para a casa do Pai. Tá bom? Entendeu, né? Estou chegando aí para terminar. Estou chegando aí com a minha presença. Olha, eu agradeço você que chegou até aqui. Olha, nós damos 3 estudos, às vezes 4 também, tá? Por semana. Olha, aqui embaixo tá o nosso WhatsApp do nosso grupo. É através do Google Meet, é gratuito, tá? E tem uns manuscritos das nossas Irmandades Primitivas, que é o conhecido como Nag Hammadi, tá tudo em nome dos apóstolos, tá? E estão tudo aqui abaixo da descrição. Se você quiser examinar, se quiser fazer parte do nosso estudo, do nosso grupo, seja bem-vindo. É tudo gratuito, tá? De graça recebeste, de graça dai. Tá bom? Então, muito grato aí. Obrigado. Chegado até aqui.